Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Tragédia no ar. Avião sai de Campinas com 3 pessoas a bordo. Vai em direção ao Rio de Janeiro, mas cai em alto mar no meio do caminho. Uma pessoa morta foi localizada. Destroços do avião também são encontrados. As causas da queda do avião seguem desconhecidas. Você vai ver também susto no ar. Passageiros entram em pânico após pane em avião das linhas aéreas acontecer durante um voo que saiu de Cuiabá em direção a São Paulo. A causa da morte dos passageiros do avião que matou a cantora Marília Mendonça são revelados pela Polícia Civil. Foi politraumatismo. Veja ainda, tragédia na Sibéria. Mais de 50 pessoas morrem após incêndio em mina de carvão. Veja ainda, MDB decreta um nome para a pré-candidatura à presidência da República representando o partido. É Simone Tebet. Pesquisa de intenção de voto no segundo turno mostra Sérgio Moro como candidato mais acirrado contra Lula nas eleições presidenciais. E ainda, um ano sem Maradona. O ídolo do futebol argentino falecia um ano em 25 de novembro do ano passado. Boa noite para você. O número 5 vai ficar marcado para este mês de novembro como, na simbologia, um número que representa tragédias, e especialmente no ramo aeroviário. 5 dias após o mês começar, uma tragédia aérea mata 5 pessoas em Minas Gerais, incluindo a cantora Marília Mendonça. 5 dias antes do mês terminar, num dia 25 de novembro, um outro desastre aéreo deixa 3 pessoas à mercê da vida e da morte, sendo uma delas já morta. Um corpo foi localizado agora há pouco no final da tarde após buscas da polícia, da aeronáutica e do corpo de bombeiros serem realizadas para procurar destroços ou fragmentos do avião que saiu de Campinas em direção ao aeroporto de Jacarepaguá ontem à noite. Como eu disse, 3 pessoas estavam a bordo: piloto, copiloto e um passageiro ou tripulante. A aeronave saiu por volta das 8h30 da noite de ontem e meia hora depois desapareceu dos radares, quando o avião estava em alto mar, na altura da cidade paulista de Ubatuba. A tragédia mobilizou equipes de resgate dos 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro. O avião bimotor prefixo PPWRS saiu do aeroporto dos Amarais, em Campinas, em direção ao aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A aeronave saiu de Campinas às 8h30 da noite de ontem e desapareceu dos radares meia hora depois. Um pescador relatou às equipes de resgate que já na região de Paraty, no Rio, um avião de pequeno porte voava em alto mar em altitude baixa. Desde a madrugada, bombeiros e aeronáutica fazem buscas com auxílio de um helicóptero e lanchas. A mãe do copiloto, José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, informa que além do filho, outras 2 pessoas estavam no avião, o piloto e um tripulante. A prima da vítima identificada está desesperada. Os familiares de José Porfírio alugaram uma lancha particular e buscam autonomamente o avião. Durante a manhã, destroços do jato foram localizados em alto mar na altura de Ubatuba, litoral paulista, local este onde o avião registrou contato pela última vez. No meio da tarde, um corpo foi localizado.
Os familiares de José Porfírio informam que o avião, além de não estar credenciado para fazer transportes de táxi aéreo, também apresentava frequentemente problemas mecânicos e acreditam que esta pode ter sido a causa do acidente. Até o presente momento, não há nenhuma confirmação sobre a identificação do corpo que foi localizado agora há pouco. Ainda nesta edição, voltaremos a tratar sobre esta tragédia que aconteceu ontem à noite, mas que seu impacto segue rendendo até agora, especialmente aos familiares das vítimas que se envolveram nesse acidente. Enquanto isso, um susto em Cuiabá. Um avião da Azul Linhas Aéreas Brasileiras saiu da capital mato-grossense em direção ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O avião, que com destino ao aeroporto de Guarulhos, sofreu uma pane e teve que voltar à pista do aeroporto de Cuiabá. A pane gerou pânico dentro do avião. Os passageiros ficaram desesperados. Eles desceram sobre um escorregador que foi montado assim que o avião parou. O avião pousou na pista do aeroporto de Cuiabá e só parou numa área logo depois da pista. O susto foi grande, tanto para os passageiros quanto para os tripulantes. Não houve feridos, mas o trauma permaneceu. A região metropolitana do Recife está passando por um surto que pode causar grandes consequências à saúde pública. Uma doença que coça a pele humana e causa ferimentos está causando pânico nos moradores. Ao todo, 11 cidades até agora registraram casos da doença da coceira na pele. No Recife, cerca de 150 pessoas já foram diagnosticadas com a doença em 23 bairros da capital. Outras 10 cidades, como Camaragibe, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca, Itamaracá e Cabo de Santo Agostinho e Igaraçu, também já registraram casos da doença da coceira. A Secretaria de Saúde de Pernambuco investiga a origem desta doença e vem notificando novos casos. As pessoas que têm a doença da coceira precisam procurar, segundo orientações médicas, um dermatologista. Uma tragédia na Sibéria, no norte da Rússia. 50 pessoas morreram após um incêndio acontecer dentro de uma mina de carvão. Cerca de 285 pessoas estavam presentes na mina no momento em que houve um incêndio. Várias pessoas que estavam dentro da mina foram resgatadas. Cerca de 43, segundo as últimas atualizações. 4 ao menos estavam em estado grave. A mina estava com cerca de 230 pessoas cerca de 230 pessoas ficaram presas na hora em que o incêndio deu continuidade e se propagou de vez. A maioria dos mortos morreram por conta da forte fumaça tóxica que tomou conta do local. As causas do incêndio seguem desconhecidas. E a seguir você vai ver as informações sobre a pesquisa por Verdata 360 do Grupo Bandeirantes, que mostra que Sérgio Moro é o candidato que mais se aproxima de Luiz Inácio Lula da Silva no eventual segundo turno. E ainda, você vai ver, o MDB decreta Simone Tebet como pré-candidata à presidência da República pela sigla. E ainda, a Petrobras vai investir 68 bilhões em refinarias, 1 bilhão somente na refinaria de Abreu e Lima. Voltamos já.
Poder 360, junto com a Rede Bandeirantes de televisão, divulgaram uma pesquisa do Poder Data 360 com intenção de voto para a presidência da República nas eleições do ano que vem. 2.500 pessoas foram ouvidas entre os dias 22 a 24 de novembro por telefone. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou menos e mostra um cenário interessante, principalmente no segundo turno, que a gente vai mostrar já já. Agora a gente vai mostrar 2 cenários que foram feitos, onde Lula segue na dianteira, liderando as 2 pesquisas. Jair Bolsonaro vem logo atrás, mas Sérgio Moro aparece com uma pontuação relevante, podendo ser ele o grande nome da terceira via contra as duas figuras políticas que estão fazendo a atual polarização na política brasileira. Você vai ver os números dos 2 cenários feitos pelo Poder Data 360 a partir de agora. Luiz Inácio Lula da Silva aparece liderando com 34% das intenções de voto. Jair Bolsonaro vem logo atrás com 29%. O ex-juiz Sérgio Moro do Podemos tem 8%. Logo atrás, Ciro Gomes com 7%. João Dória Júnior do PSDB, 5%. Luiz Henrique Mandetta do Democratas, 3%. Em seguida, Alessandro Vieira do Cidadania e Cabo Daciolo do Brasil, 35%, cada um com 2%. Luiz Felipe Dávila e Rodrigo Pacheco não pontuaram. Brancos e nulos, 6%, indecisos, 3%. Num segundo cenário, Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 36% das intenções de voto, Jair Bolsonaro, 27%. Ciro Gomes aparece em terceiro com 9%, seguido de Sérgio Moro com 8%, Eduardo Leite do PSDB, 5%, Cabo Daciolo, 3%, Luiz Henrique Mandetta, 2%, Alessandro Vieira do Cidadania, 1%, Luiz Felipe Dávila e Rodrigo Pacheco não pontuaram. Brancos e nulos, 7%, indecisos, 1%. No eventual segundo turno, você vai ver os números logo em seguida, mostra que Sérgio Moro, apesar de estar atrás de Luiz Inácio Lula da Silva, é o candidato que mais se aproxima do candidato petista nas comparações de segundo turno em relação a outros candidatos. Numa disputa de segundo turno entre Lula e Sérgio Moro, o ex-presidente da República tem 48% das intenções de voto. Sérgio Moro fica com 31%. Numa disputa de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente tem 54% das intenções de voto. O atual presidente, 31%. Numa disputa de segundo turno entre Lula e João Dória Júnior, o ex-presidente da República tem 47% das intenções de voto. Dória tem 24%. Numa disputa de segundo turno entre Lula e Eduardo Leite, o ex-presidente tem 50% dos votos. Leite, 20%. Numa disputa de segundo turno entre Lula e Rodrigo Pacheco, o ex-presidente da República tem 53% dos votos. Pacheco, 14%. Como eu disse, a pesquisa ouviu 2.500 pessoas em 459 municípios diferentes. Toda a pesquisa foi feita via telefone nos dias 22, 23 e 24 de novembro. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. O MDB decretou o nome de Simone Tebet, senadora pelo partido, a disputar a presidência da República nas eleições do ano que vem. A agora pré-candidata da sigla é tida internamente como um nome forte para disputar as eleições presidenciais. Já o candidato do Democratas ou União Brasil, Luiz Henrique Mandetta, teria desistido de disputar as eleições presidenciais. Porém, em entrevista à CNN Brasil, o pré-candidato disse que está à disposição do partido para se candidatar ou não à presidência da República ou algum outro cargo partidário nas eleições de 2022. Luiz Henrique Mandetta, como você viu, oscila entre 2% e 3% nas pesquisas de intenção de voto, sendo considerado, na linguagem da ciência política, como um candidato nanico. E a Petrobras anunciou que vai investir 68 bilhões de dólares para potencializar a sua produção de refino.
US$ 1 bilhão só vai ser investido apenas na refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, o que pode gerar mais empregos e também mais desenvolvimento para o estado. A Petrobras deve investir um montante equivalente a US$ 68 bilhões durante o período 2022 a 2026. Apesar da empresa seguir investindo na produção do pré-sal, o investimento marca a retomada da priorização da produção de refino por parte da empresa. Hoje, a refinaria Abreu e Lima produz diariamente 117 mil barris de petróleo. Com a ampliação a partir de 2027, a refinaria irá produzir 260 mil barris ao dia. O anúncio foi feito pelo presidente da estatal, Joaquim Silvio Luna. Vamos torcer para que este investimento realmente aconteça. A seguir você vai ver a despedida da jogadora Formiga da seleção brasileira feminina de futebol. E um ano sem Maradona, o grande ídolo do futebol argentino faleceu exatamente um ano atrás, vítima de problemas neurológicos e cardíacos, mas sua morte segue ainda muito polêmica. A gente volta já. A jogadora da seleção brasileira feminina Formiga, a mais antiga, veterana atualmente do elenco, vai se despedir hoje da seleção no amistoso entre Brasil e Índia. Formiga tem um vasto currículo pela seleção feminina. A sua representatividade também é muito grande em quesito de valorização dos direitos das mulheres. Só para você ter uma ideia, Formiga jogou 7 Copas do Mundo femininas e 7 Olimpíadas, sendo ela a jogadora com mais tempo que jogou e vestiu a camisa da seleção brasileira em toda a história. Isso é algo muito bonito e a qual Formiga agora se aposenta da seleção feminina. Parabéns a Formiga pela sua carreira e agora torcer para a sua nova jornada. 25 de novembro. Data que marca exatamente um ano da morte de Diego Armando Maradona. Ele, que foi o grande ídolo do futebol argentino, faleceu um ano atrás, vítima de problemas cardíacos e neurológicos. Maradona tinha feito uma cirurgia um mês antes de morrer na cabeça, no cérebro, por conta de um tumor. Porém, a polêmica é de que esta cirurgia teria sido feita de maneira muito controversa, muito mal feita, onde Maradona chegou a receber alta antes do tempo. Diego Armando Maradona era uma figura polêmica no futebol argentino, porém muito querido e muito adorado. Muitos chegavam a reverenciá-lo como um deus do futebol argentino.
Foi na década de 80 e 90 que Maradona chegou a se dizer melhor do que Pelé, o hoje rei do futebol mundial, nosso grande jogador da seleção brasileira, tricampeão mundial. Jogou 3 Copas do Mundo e ganhou todas elas. Bom, mais polêmicas à parte, fato é que hoje, para os argentinos, é um dia de luto, mas um dia de reflexão. Muitos argentinos homenagearam Diego Armando Maradona pelas ruas de Buenos Aires, além de toda a Argentina como um todo. E a seguir, você vai ver os números da pandemia no Brasil e as últimas informações sobre a queda de um avião entre Campinas e o Rio de Janeiro, que aconteceu ontem. Mais corpos e destroços da aeronave seguem sendo localizados hoje. Voltamos já. Segundo dados da CNN Brasil, em parceria com o Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa, nas últimas 24 horas o Brasil registrou 303 mortes e 12 mil novos casos de coronavírus em todo o território nacional. Exatamente 12.126 casos notificados. No total, o Brasil tem 613.642 mortes provenientes de Covid e 22.055.238 infecções provocadas pelo novo coronavírus. A média móvel de mortes fica em 214, enquanto que a média móvel de casos fica em 9.325 ao dia. E novas informações sobre a queda de um avião entre Campinas e o Rio de Janeiro. A aeronave caiu em alto mar ontem à noite, meia hora depois de decolar. O avião saiu do aeroporto de Amarais, em Campinas, às 8h30 da noite de ontem e perdeu contato com os radares por volta das 9 horas. A aeronave bimotor prefixo PP-WRS estava contendo 3 pessoas a bordo, o piloto, o copiloto e uma terceira pessoa. Um corpo foi localizado no final da tarde de hoje, porém sua identidade ainda não foi revelada. Parentes do copiloto José Porfírio de Brito Júnior acreditam que o avião teria caído por conta de falhas mecânicas e eles afirmam que o avião não tinha credenciais para fazer transportes de táxi aéreo. José Porfírio tinha 20 anos, ou tem, a gente ainda não tem essa informação sobre o seu paradeiro. Fato é que outras 2 pessoas ainda estão sendo localizadas. Bombeiros e aeronáutica seguem de prontidão para poderem localizar destroços e vítimas da aeronave. Um pescador disse que um avião bimotor estava voando em altitude baixa na Bahia, já na região de Paraty, no Rio de Janeiro.
O avião que seguiria para o aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste da capital carioca. Você vai ter outras informações sobre este desastre aéreo a qualquer momento aqui no Ponto Direto. Você vai ter outras informações também mais detalhadas na edição de amanhã do Expresso. A gente volta amanhã, se Deus quiser, ou a qualquer momento. Para você, uma boa noite.